Bom, agora eu vou começar oficialmente. Então, hoje é 18 de maio de 2021. Nós estamos com uma aula especial de ontologia, contando com a presença aqui do professor Marcelo, da doutoranda Raísla e da pós-doutoranda Renata, que vão participar conosco aí, o professor Marcelo como conferencista e as duas aí como debatedoras. E o tema de hoje é a ontologia da formação humana. Então, eu estava dizendo antes que um dos focos é tratar a formação humana sob diferentes perspectivas, uma delas é filosófica, e dentro da perspectiva filosófica, tratar a partir da ontologia. E como se insere dentro de um programa em andamento, o primeiro núcleo temático que nós desenvolvemos é a chamada metafísica da subjetividade, e nós tivemos o primeiro bimestre, praticamente todo ele dedicado para discutir a metafísica em Kant e a crítica que o Kant faz à metafísica clássica, preparando o terreno para discutir a metafísica contemporânea, e aí hoje nós iniciamos com um núcleo novo, então, que é a ontologia do ser aí. E o conceito-chave é ser aí, e em alemão é Dasein, e a obra, o pensador básico que nós vamos tomar como referência é o Martin Heidegger, um dos pensadores mais importantes aí da filosofia contemporânea, né, seguramente, e o livro-texto nosso é o Ser e Tempo, Sein und Zeit, que foi publicado em 1927, e que marcou também, vamos dizer assim, uma guinada na investigação filosófica e tinha a pretensão de fundar uma nova ontologia, e nós vamos nos ocupar com alguns aspectos, né, dessa obra gigantesca, que abriu várias outras frentes de investigação, influenciando vários outros pensadores contemporâneos, entre eles o próprio Michel Foucault, que é um autor que no final do curso nós vamos tratar também, né? E então, o Heidegger, ele é um pensador da primeira década, da primeira metade do século XX, foi aluno do Russell na Alemanha, em Tübingen, e depois fez praticamente toda a sua carreira acadêmica na Universidade de Freiburg. E é um filósofo muito polêmico, né, porque ele teve inicialmente uma adesão ao nazismo, se tornou reitor da Universidade de Freiburg, logo no início do governo nazista, ficou 6 meses, depois saiu e silenciou. Vários filósofos exigiram que ele se retratasse publicamente, ele não se retratou, e aí um dos temas mais discutidos é o silêncio do Heidegger. Por que ele silenciou? Se ele deveria ter falado, se ele não falou, por que ele não falou, né? Mas, de qualquer forma, paradoxalmente, o pensamento heideggeriano influenciou movimentos críticos dentro da própria filosofia, né? E é muito difícil compreender o Heidegger como um pensador sistêmico e que tivesse uma trajetória intelectual retilínea, né? Porque há, pelo menos, segundo os especialistas do seu pensamento, os estudiosos, há pelo menos 2 Heidegger, né? Se não mais, mas há um Heidegger primeiro, que é esse que nós vamos discutir aí, que é vinculado mais ao esforço de fundar, por assim dizer, uma ontologia da existência, né? E por isso a ideia do Dasein e dos analíticos existenciais são importantes,
E há o segundo Heidegger que vai mais para a linguagem e para a poesia, inclusive, né? E que indica os limites, procura indicar os limites da filosofia e recorre à poesia, principalmente do grande poeta alemão Hölderlin, para complementar esses limites da filosofia. Tá? Nós vamos ter hoje, então, uma aula introdutória, que é uma conferência do professor Marcelo. Vocês já tiveram acesso, né? Nós vamos usar como texto base na continuidade do nosso curso esse livro, que é escrito pelo próprio Marcelo, que se chama Cuidado e Formação em Heidegger, Bases Filosóficas para uma Ressignificação da Bildung. Esse livro se originou da tese de doutorado que o professor Marcelo defendeu ali no PPG em Educação, sobre a minha orientação, e foi publicado pela editora Unijuí. Então, nós vamos ter o privilégio de contar com a presença do autor hoje aqui para fazer uma exposição introdutória. Depois nós vamos passar para a Raísla, que também está fazendo doutorado sobre esse autor, uma temática diferente, que vai atuar como debatedora. E aí, se a Renata também quiser fazer depois alguns comentários, considerando que fez sua tese de doutorado no campo da hermenêutica, embora não tenha se concentrado num aporte filosófico como o Marcel se concentrou, né? E estudou um dos alunos do Heidegger, que foi o Hans-Georg Gadamer, né? Estudou alguns aspectos que interessavam para o seu problema de investigação. Então, nós vamos aí, o Marcelo usa, imagino, combinamos isso, né, Marcelo? Uns 40, 50 minutos, pode ser? Se tu precisar de um tempinho a mais, temos uma certa tolerância heideggeriana aí. E aí depois nós passamos, então, para as gurias aí fazerem os comentários, e aí vamos debater com eles, né? Vocês, todos aí, os alunos principalmente que estão fazendo a disciplina, tiveram, inclusive, a aula passada liberada para fazer a leitura do texto do professor Marcelo. Então, nós podemos depois debater aí. Vocês certamente devem ter anotado perguntas, questões, e aí a gente volta e conversa, tá bom? Então, eu não vou te apresentar, né, Marcelo, porque todo mundo te conhece aí. Só vou dizer que o Marcelo é coordenador do curso de filosofia, está fazendo um belo trabalho na coordenação do curso, num momento muito difícil para a filosofia na região, na universidade, no estado, no Brasil, né? Um momento difícil não só para a filosofia, mas para as humanas, para a cultura, para a ciência, e quem está à frente, principalmente da coordenação, aí está, que nem diz o gaúcho, pelhando com o toco da daga, né? Pelhando com o toco da daga, mas sem se entregar, e é isso um pouco que o Marcelo está fazendo aí à frente da coordenação do curso. Então, eu te passo aí a palavra para que você possa fazer a tua exposição inicial. Obrigado, Cláudio. Sim, a maior parte dos que estão aqui, inclusive, fazem lógica comigo na segunda. O que é bom, né, porque ontem a gente não teve encontro, porque tinha avaliação, assim, vocês não precisam sofrer de saudade por 15 dias seguidos, né, tem esse encontro na terça-feira. Tá bem, vou ver o que eu consigo fazer em 50 minutos, tá? Eu costumo ser bem prolixo nesse território heideggeriano. Foi divulgado para vocês o título Ontologia da Formação Humana. Ontologia, essa é a ontologia 2, né? Então vocês já têm uma compreensão razoável do que se trata, para quem está fazendo a disciplina, né? A pergunta central, a pergunta diretriz dessa área de estudo filosófico é o que é a realidade, né? Qual é a natureza das coisas em última instância, né? A pergunta pelo ser, né? Por aquilo que é.
o que constitui aquilo que é. Mas eu não vou começar falando da ontologia, eu vou começar falando da formação humana e depois eu volto para a ontologia, porque eu acho que esse caminho vai ser mais claro, né, nos aspectos que me interessa destacar. A noção de formação humana, e aquilo que eu vou falar agora, vocês entendem que é de forma assim bem grosseira, bem simplificada. A ideia de formação humana, ela tem a ver com o modo como nós adquirimos a nossa humanidade. Se quisermos, também podemos pensar a formação humana como esse processo pelo qual nós nos tornamos aquilo que somos. O embrião dessa longa tradição da formação humana, a gente pode localizar lá nos gregos, como quase tudo, né, na cultura ocidental, o germe lá nos gregos, associada ao conceito paideia, né, que a gente traduz em geral por formação cultural. E em alguns contextos até pode ser traduzido como educação, desde que isso tenha um sentido bem amplo, tá? Paideia. Está pressuposto, então, desde esse início grego da formação humana, que a nossa humanidade precisa ser conquistada, né? A gente não nasce já com a nossa condição humana plenamente desenvolvida. E essa conquista da nossa condição humana, da nossa realidade, por isso que isso tem a ver, em última instância, com ontologia, tá? A conquista da nossa humanidade, né, da nossa realidade humana, propriamente dita, ela é adquirida contra um estágio inicial de não formação. A palavra grega para isso é apaideusia. A ausência da paideia, né? A não formação. Se pensarmos o processo de formação como um processo civilizador, a gente pode também opor a formação à barbárie, né? Então, a gente conquista o nosso estado civilizado, a gente conquista a nossa realidade humana, né? Nós nos humanizamos a partir de um estado inicial bárbaro, né? Digamos assim. Lembrem, eu estou simplificando bem as coisas para não demorar muito nesse ponto. Essa ideia de formação, ela é muito importante no contexto educacional, só para situar um pouco o meu livro, né, que se desenvolveu a partir de uma pesquisa na área da educação. O conceito é muito importante para a educação porque ele tem uma visada global do ser humano, né, que nos permite contrapor essa tendência bastante forte atualmente de tomar a educação apenas por um aspecto restrito à profissionalização, à formação para o mercado, preparação para o trabalho. Quando que a gente pensa, então, essa ideia de formação humana, ela se torna importante nesse contexto educacional porque ela olha para o ser humano como um todo, na sua integralidade. Dito isto sobre essa ideia de formação humana, agora eu gostaria de chamar a atenção um pouco para o fato de que essa formação humana, ela é acompanhada por uma concepção do ser humano, poderíamos dizer por uma antropologia, né, que é uma resposta à pergunta quem somos nós, ou quem é o ser humano. E de forma ainda mais ampla, ela é acompanhada também por uma ontologia, né, por uma compreensão global do que é a realidade, né, ou de uma compreensão sobre o que são as coisas em geral. Tem duas perguntas, então, aqui. O que é a realidade, né, como um todo, compreendida como um todo? E essa é a pergunta ontológica geral sobre o ser, né, porque ser diz respeito a tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há. Então, ser em sentido geral não se refere apenas ao humano, né? Se refere também às plantas, se refere
pedras, se refere a um evento histórico, se refere a um conceito formal lá da matemática, da física, etc. Então, perguntar pelo ser em geral, perguntar pela realidade em geral, é uma ontologia que engloba tudo, né? A realidade última de tudo aquilo que é, incluindo ali o ser humano. Por que essa pergunta pela realidade em geral importa para a discussão da formação humana? Porque ela estabelece um paradigma. E agora eu vou caricaturar uma outra perspectiva, que é a perspectiva platônica. Em que pese que isso é bastante discutível, etc., etc., se tiver algum partidário do Platão aqui, com certeza ele vai querer protestar depois. Não deixem, né? Se alguém se inscrever ali, vocês não abram o microfone. Tem uma visão do Platão, uma leitura do Platão, que se tornou predominante na tradição ocidental, e é por isso que importa destacar ela. É possível fazer leituras alternativas de Platão? É possível fazer leituras alternativas, mas a leitura que se tornou predominante, que mais influenciou a cultura ocidental, é essa em que se entende o Platão como dividindo a realidade em duas esferas, ou, na verdade, nem tanto dividindo a realidade em duas esferas, mas considerando que a realidade última das coisas está no mundo inteligível, que não é este mundo onde nós estamos agora, que é o mundo das coisas sensíveis, o mundo das coisas transitórias, o mundo das coisas, enfim, contingentes, né? E a realidade última das coisas, então, ela existe em ideia, e está num mundo, digamos, superior. Está associado a essa visão platônica a noção de que o real é permanente. A realidade, em última instância, é aquilo que permanece, aquilo que não muda. Platão incluía também, além da eternidade e da pureza, a perfeição, né? As ideias são puras, são eternas e são perfeitas. Então, nós aqui, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, nós adquirimos a nossa identidade na medida em que nós, de certa forma, refletimos ou reproduzimos, mesmo que imperfeitamente, essa ideia perfeita, pura e atemporal do que é um ser humano. Assim como as coisas a nosso redor, aqui no mundo sensível, as nossas casas, as plantas, os animais, tudo isso adquire sua identidade na medida em que participa, né, na medida em que guarda uma semelhança com a ideia perfeita de casa, do animal específico, da planta e etc. Vejam, o que Platão está nos dizendo? Que o real reside nas coisas, primeiro, conceituais, né? E em segundo, que ele não é temporal, ele é atemporal, ele é eterno. E algo que é eterno é uma presença pura, não se modifica, não está sujeito a alterações, etc, etc. E aí vocês já estão imaginando que Platão também trabalhava com uma ideia pronta já do que é um ser humano, né? Então, nesse processo de nós nos tornarmos humanos, de nós adquirirmos a nossa humanidade, nós temos de trabalhar para nos aproximar dessa concepção mais pura do que seja um ser humano. E por conta dessa valorização das coisas que são eternas, que são perenes, que não estão sujeitas à temporalidade, recaiu desde Platão uma concepção do ser humano fortemente apoiada na alma, né, que supostamente seria o aspecto de nós que resiste ao tempo, né, que não se deteriora e que é eterno.
Pois bem, e mesmo se a gente pensar Aristóteles, por exemplo, desculpem por todos esses gregos, eu já chego no Heidegger, tá? Se a gente pensar Aristóteles, que parte de um caminho diferente do Platão, e os manuais de filosofia sempre dizem, né, que Platão olha muito para o mundo superior das ideias, inteligível, desconsidera o mundo empírico, e Aristóteles parte do mundo empírico, mas também o Aristóteles, quando que busca explicar o que são as coisas, em última instância, né, a própria transformação das coisas, o Aristóteles mira naquilo que seria a forma ideal de tudo aquilo que existe. O ser, então, estaria mesmo para Aristóteles relacionado a uma certa idealidade. E é assim que Aristóteles explica, inclusive, a transformação das coisas no mundo sensível. Elas se transformam na medida em que se aproximam da sua versão perfeita, da sua versão ideal. Algumas chegam lá, ou chegam próximas, outras não. Bom, isso é uma ontologia, tá, gente? Isso é uma resposta, uma das respostas que a tradição filosófica ofereceu sobre o que é a realidade em última instância. O Platão diz, a realidade em última instância são as ideias, são as formas perfeitas das coisas, que resistem às alterações e às transformações mundanas, temporais, etc. E aí o Platão complementa, obviamente, dizendo que quando buscamos o conhecimento, quando buscamos a verdade sobre o mundo, é para esse universo das formas que devemos nos voltar. Porque não convém conhecer as coisas transitórias, porque, como o próprio nome já diz, elas são transitórias. Né? Obter um conhecimento sobre o transitório significaria obter um conhecimento sobre algo que daqui um pouco já não vai mais estar ali. Né? Um conhecimento, ele adquire seu valor na medida em que ele se volta às coisas duráveis, às coisas permanentes, eternas. As formas, as ideias, os conceitos, se quisermos. Ok, como é que o Heidegger se encaixa nisso tudo? Eu não sei se eu enfatizei suficientemente o fato de que, a partir dessa ontologia platônica, o processo de formação humana, ele já é previamente determinado por uma ideia de ser humano, né? Por uma concepção do que seja um ser humano, por um modelo de humanidade. E é em direção a esse modelo que deveríamos caminhar, e é em direção a esse modelo que a educação deve conduzir os indivíduos. Tá, e o Heidegger com isso? Como é que ele se localiza aqui? Apenas um parêntese de transitório, assim, de meio do caminho. Essa noção grega de paideia, ela vai sobrevivendo ao longo do tempo e ela chega à modernidade. E, especialmente na Alemanha, ela acaba repercutindo naquilo que a gente... aquilo que a gente chama, não, porque é o nome da coisa, que é a Bildung, né, que é o conceito alemão para a formação humana, que é, até certo ponto, herdeira dessa longa tradição que vem lá dos gregos, mas que incorpora também alguns aspectos distintos. Talvez a principal coisa que a gente deva ter em mente quando pensa na Bildung, enquanto uma herdeira moderna da paideia grega, daquele compreensão grega do processo de formação, platônica, sobretudo, é que a partir da modernidade, esse processo de formação, ele volta-se fortemente, ou ele tem uma carga, né, muito intensa na condução do indivíduo, né, o próprio indivíduo conduzindo a si mesmo nesse processo de formação, né, de constituição de si mesmo. Daí, quando a gente falava antes de formação, né, da paideia, talvez seria mais adequado a gente falar na modernidade de autoformação, né, como nós adquirimos a nossa humanidade ou como nós nos tornamos aquilo que somos.
Uma das coisas que eu vou sustentar no livro que vocês têm para fazer a leitura, uma das coisas que eu tentei sustentar, então, na minha tese, é que o Heidegger é herdeiro tanto da paideia grega, né? Ele busca alguns aspectos da formação humana lá nos gregos, em Platão, sobretudo, e ele também é herdeiro dessa concepção moderna de formação que é a Bildung. Se der tempo, eu volto a esse ponto depois. O Heidegger ele é tão paradigmático, e o Cláudio enfatizava isso antes, né? O Heidegger ele inaugura um novo movimento, um novo jeito de pensar as coisas, né, na modernidade. Claro que ele tem um conjunto de influências aqui que não tem como destacar, né? A influência que ele tem do Edmund Husserl, que é o pai da fenomenologia, a influência que ele tem do Nietzsche, a influência que ele tem do Dilthey, que é geralmente associado às filosofias da vida, à investigação da existência, etc. Mas o Heidegger, nesse livro, Ser e Tempo, ele coloca lá na epígrafe, um comentário à sua epígrafe, que é uma epígrafe comentada. Ele diz que o objetivo do livro é recolocar a questão sobre o sentido do ser, tá? Que é uma questão antiga, como eu tentei dizer, ela vem lá desde os gregos, né? Os gregos já se perguntavam o que é a realidade das coisas, etc. E já responderam de diferentes formas essa pergunta, mas o Heidegger vai dizer que a resposta não está boa, né? Tem muita coisa mal explicada, tem muita coisa enigmática e não podemos nos contentar com as respostas evasivas que a tradição até então ofereceu. Um dos caminhos evasivos que a tradição assumiu, diz o Heidegger, foi ter confundido as coisas, ou a natureza das coisas, com a natureza do ser das coisas. O Heidegger vai insistir que o ser jamais pode ser equiparado a uma substância. As coisas são uma substância. Agora, o ser tem a ver com aquilo que suporta a compreensão das coisas enquanto tal. O ser é de uma outra esfera em relação às coisas. Ele não pode ser simplesmente equiparado. Então, quando que você diz, o ser é uma ideia, o ser é a substância, o ser é tal coisa, o Heidegger diz, pronto, você está explicando as coisas a partir de outras coisas. E aí a gente perde pelo caminho a diferença fundamental entre aquilo que as coisas são para nós e aquilo que suporta, né, a compreensão das coisas enquanto tais para nós. Né? Tanto é que o Heidegger não vai mais fazer a pergunta, então, o que é o ser? Ele diz, bom, o que é uma pergunta que a gente faz quando quer saber sobre as coisas, sobre os entes. Se a gente quer saber, se o que nos interessa é aquilo que suporta a nossa compreensão das coisas, né, é o que suporta a inteligibilidade das coisas para nós, então nós temos que perguntar pelo sentido do ser das coisas. Né? Porque as coisas são para nós na medida em que elas se tornam significativas de alguma forma. Tá, essa é a primeira mudança significativa que vale a pena registrar. Muda-se o jeito de perguntar em ontologia. Não se pergunta mais o que é o ser, o que é a realidade última das coisas, e pergunta-se sobre como as coisas se tornam significativas para nós, né? Como elas adquirem ser para nós. Tem um exemplo que eu gasto ele de tanto que eu uso sempre que eu estou nessas situações de tentar explicar rapidamente o Heidegger e o que ele quer dizer com a diferença entre o ser e o ente, que envolve a nossa compreensão do jogo de xadrez, por exemplo. Digamos que vocês estão caminhando na rua, e hoje a gente já não caminha mais muito na rua, porque tem a Covid por lá, a gente desconfia, fica em casa. Mas se vocês estão caminhando na rua, vocês encontram lá um cavalo do jogo de xadrez. Ele pode ser desenhado, esculpido de formas levemente diferentes, mas você olha para aquilo e diz, bom, isso aqui é uma peça do jogo de xadrez, chama-se cavalo.
O que é aquela peça para vocês, ou seja, o cavalo do jogo de xadrez, é isso que ela é. Tá? É isso que define o seu ser. Ela é o cavalo do jogo de xadrez. O que suporta a compreensão daquele objeto enquanto tal é o fato de previamente vocês já terem uma familiaridade, um conhecimento do jogo de xadrez enquanto tal. Quer dizer, é preciso que vocês já tenham uma vivência, uma compreensão mais ampla de mundo, do jogo como um todo, para poder reconhecer por aí e encontrar por aí uma peça do jogo. Tá? Então, existe uma compreensão prévia, né, que é sempre mais ampla das coisas individualmente, que antecipa e que possibilita a compreensão das coisas em sua individualidade, seu ser. Um outro exemplo que eu poderia tentar para mostrar essa diferença entre ser e ente é a gente pegar qualquer objeto do nosso cotidiano. Pode ser o mouse aqui, né? Isso é um mouse. Vocês sabem o que é isso? E eu tento enfatizar aqui na minha fala o verbo ser, tá? O que é isso? Isso é um mouse. Vocês compreendem isso como um mouse, tá? Tem a ver com a realidade da coisa. Ela é um mouse. Mas o que é esse mouse não é definido por uma ideia pura, perfeita, que existe no mundo inteligível de mouse, de rato. Não é isso. O que suporta a compreensão desse objeto como um mouse é o contexto cultural no qual estamos inseridos, em que existem computadores, em que existem mouses para a gente fazer coisas nos computadores e etc. Então, é a própria participação nesse mundo que suporta, o que dá apoio, que viabiliza a nossa compreensão desse objeto específico como sendo um mouse. Agora, imagine que a gente pegue um balão assim e largue isso lá no meio da Amazônia, lá numa tribo isolada, cai um mouse lá. Tem até uma luzinha embaixo. Ó. Imagine que isso caia lá numa tribo indígena da Amazônia, uma dessas tribos isoladas. Vocês acham que eles vão encontrar o mouse? Não, eles não vão encontrar o mouse, eles não podem encontrar o mouse. Isso pode ser compreendido por eles de muitas formas diferentes. Eles podem achar que é um objeto mágico, eles podem achar que é um presente dos deuses, eles podem achar que é algum tipo de... Não sei. Pode ser um ovo de dragão, não sei. Depende dos conhecimentos, depende do tipo de cultura que aquele grupo nutre, né? E esse objeto vai surgir para eles com base nessa cultura específica em que eles se movimentam. Mas o mouse não pode ser compreendido por eles nisso que ele é para nós. Para nós, ele é esse objeto que nós usamos para fazer coisas no nosso computador. O que esses exemplos nos ajudam a notar? Vejam, Platão achava que a realidade última das coisas era uma espécie de ideia pronta, já perfeita, eterna, que estava em algum lugar e que poderia ser acessada e conhecida por nós. E é essa ideia que define, que empresta identidade às coisas que existem nesse mundo sensível, inclusive para o próprio ser humano. O que o Heidegger está dizendo é, aquilo que as coisas são para nós dependem do mundo onde estamos inseridos. Que nós possamos compreender isso como um mouse depende de a gente estar inserido numa cultura onde existem computadores, onde se usam computadores, e daí isso vai ser para nós um mouse. Tá? O Heidegger está introduzindo aqui algo muito sério, né? Muito sério. Ele está introduzindo a história dentro da filosofia. Ele sai de um plano onde a verdade das coisas residia num campo atemporal, né, puro, eterno, e ele está dizendo para nós que a verdade das coisas é uma construção histórica, né,
Que isso seja para nós um mouse depende da nossa participação no mundo histórico, etc, etc, etc. Então, se trata aqui de uma ontologia que tem como pano de fundo a temporalidade do ser humano. E é uma ontologia que está intimamente ligada ao ser humano. Porque o Platão podia dizer, bem, a essência das coisas, a ideia, aquilo que é a realidade última de tudo o que existe, está lá no mundo das ideias, se quisermos chamar assim, e independe do ser humano, está lá. O Heidegger vai dizer que a nossa compreensão do mundo, das coisas que constituem o mundo e de nós mesmos, é sempre dependente de um estofo cultural, de uma teia de significado que é mantido culturalmente, né, pelo nosso próprio mundo. Sem esse mundo, as coisas não se tornam compreensíveis para nós, pelo menos não desse jeito como nós a conhecemos. E porque tudo isso, de alguma forma, a compreensão da realidade, digo, e a própria ontologia, está associada ao ser humano, o Heidegger vai fazer uma manobra que é a seguinte. Depois de localizar a ontologia em geral, na introdução de Ser e Tempo, ele vai mostrar que para a própria questão ontológica ganhar clareza, para a gente entender o que é a realidade como um todo, para poder responder à pergunta o que é o ser das coisas em geral, ou como as coisas adquirem ser para nós temos que compreender em primeiro lugar o ser humano. Compreender o ser, né, disso que nós somos, é o primeiro passo. Ele vai chamar isso de ontologia fundamental. A ontologia fundamental é a pergunta pelo ser do existente humano, pelo nosso ser. E aí toda a parte publicada de Ser e Tempo, eu digo toda a parte publicada porque Ser e Tempo havia sido planejado para ter 6 sessões, divididas em 2 partes. O Heidegger escreveu as 2 primeiras sessões, a primeira parte nunca mais terminou. Mas toda a parte publicada dá conta disso, né? De esboçar uma resposta sobre o sentido do ser do existente humano. Mas aqui eu comecei uma construção complicada, tá? É que eu estou tentando não usar o homem para se referir ao ser humano. Então, quando que eu falo o ser do ser humano, fica repetitivo. Tá? Muitos autores dizem assim, o ser do homem, da humanidade como um todo. Chegamos, assim, à pergunta, e eu tenho ainda, se não me engano, aqui mais uns 20 minutos, né? Quem que está controlando o tempo? Cláudio, Raíssa, Renata? Chegamos, assim, ao núcleo daquilo que nos interessa a título de ontologia de formação humana. Tá? O ser humano é o pilar de toda ontologia, porque quando falamos de realidade, a realidade é sempre a realidade para nós, humanos. Mas e se o ser humano não existisse, as coisas não existiriam? Nesse sentido bem material da existência, sim, obviamente. Né? Mas como para nós a realidade é sempre uma realidade de sentido, o sentido só existe numa perspectiva humana. Né? Então as coisas adquirem ser na medida em que elas participam disso que o Heidegger chama de uma abertura, né? para o significado, né? Que elas encontram um lugar dentro dessa nossa existência. Quem é o ser humano, então, para o Heidegger? Como se explica essa face mais enigmática e essa grande dádiva que constitui os humanos para o Heidegger, que é essa nossa capacidade de compreender as coisas em seu ser, que é essa nossa capacidade de compreender o ser das coisas. Vejam, não estamos mais naquela perspectiva platônica, né? Não se trata de buscar a resposta sobre quem é o ser humano num mundo paralelo, né? Numa instância superior, atemporal e etc.
eu já sinalizei de que para o Heidegger aquilo que nós somos de alguma forma está vinculado à nossa própria história, está vinculado à historicidade. E o professor Cláudio já antecipava no início que o Heidegger vai se referir ao ser humano como Dasein, ou como ser aí, que é uma palavra muito, muito, muito rica, né? Mas que eu vou pular ela para um conceito seguinte que ajuda a explicar em que sentido o Heidegger fala do ser humano enquanto um ser aí, que é talvez o principal achado fenomenológico do Heidegger, o mais significativo deles, que é a noção de ser no mundo. Se não podemos partir de nenhuma ideia prévia do que seja o ser humano, se não podemos buscar a compreensão da realidade humana numa instância atemporal, então nós temos que partir da realidade imediata, do fenômeno mais imediato da existência humana. E quando o Heidegger olha para a existência humana, sim, naquilo que se manifesta de imediato, ele observa justamente isso. Nós, seres humanos, só existimos, enquanto humanos que somos, na medida em que participamos de um mundo. Não existe ser humano fora de um mundo, não existe ser humano que se constitua enquanto tal independente do seu envolvimento com uma cultura, com uma linguagem, enfim. É isso que a gente chama de mundo, tá? É esse espaço significativo onde a gente faz coisas, onde a gente encontra direções para ir, para voltar, para construir, para destruir, etc. Não existe ser humano sem mundo. Para nós isso pode soar muito, muito, muito óbvio, né? Mas claro, né? Como é que o ser humano ia existir sem mundo? Reparem vocês que já estudaram Descartes, quem não estudou Descartes, vejam que o Descartes, quando que ele construiu a filosofia dele, que foi muito significativo, o Descartes é chamado do pai da modernidade, etc., ele usou como pedra fundamental de toda a sua construção teórica aquela constatação de que eu penso e, portanto, eu existo, né? O fundamento daquilo que sou, a minha essência enquanto ser humano é o pensar. O mundo não participa aqui, inclusive o Descartes colocou todo mundo em questão, né? Tudo isso que está ao meu redor pode ser mera ilusão. O meu próprio corpo pode ser ilusão. A única coisa que não pode ser ilusão é o fato de eu estar aqui matutando, né? Duvidando de tudo que está ao meu redor. Então, a substância última, a certeza primeira que o Descartes encontra é o próprio movimento do pensamento. Um pensamento que encontra a si mesmo independentemente do mundo, independentemente de uma cultura, independentemente de uma existência corpórea. O Heidegger vai dizer, só que não. Tudo isso é uma fantasia do Descartes, que devia ter tomado muito vinho quando resolveu fundar uma filosofia em que não deixa claro a própria condição existencial desse que é enquanto pensa. Porque para o Heidegger, e aqui ele tem contribuições de outros filósofos, obviamente, inclusive de todo o desenvolvimento da antropologia, né, que, ali no final do século XIX, início do século XX, o Heidegger entendeu que a própria possibilidade de pensarmos ela é dependente de nós aprendermos uma linguagem, né? De nós participarmos de um mundo. Não existe um pensamento puro, o pensamento ele não se movimenta no vácuo, né? As próprias estruturas, as regras, as leis do nosso pensamento, elas são aprendidas na medida e ao tempo em que a gente vai internalizando uma linguagem, né? Uma cultura, uma forma de vida. E o que a antropologia cultural fez de muito significativo foi mostrar que diferentes culturas diferentes culturas oferecem diferentes estruturas de pensamento para as pessoas. Então, que o suporte para a linguagem, para o pensamento, enfim, ela é mundana, ela é histórica. Ela não paira num mundo inteligível por aí.
Ok, guardem isso. Então, o Heidegger não parte de uma concepção inicial do ser humano. O Heidegger não diz, ok, somos seres racionais, o que mais? Não, o Heidegger começa diferente. O Heidegger diz, o fato irrecusável em relação ao ser humano é que nós pertencemos a um mundo. E aquilo que nós somos é, de início, um produto deste mundo. Em que sentido somos um produto deste mundo? Como nós não temos uma identidade, ao nascer nós não temos uma essência, nós não temos uma natureza que nos defina enquanto pessoas, enquanto indivíduos, mas nós temos isso que hoje a gente compreende bem como essa condição maleável, né? Essa abertura a possibilidades, podemos ser de diferentes maneiras e de muitas maneiras. Como nós não temos, então, uma definição prévia, nós adquirimos identidade na medida em que nós começamos a nos encaixar em determinadas funções, em determinados espaços mundanos. Né? E ali nós começamos a nos construir. E aí todo mundo já reparou que a gente fala a língua que as pessoas ao nosso redor falam, a gente acredita em coisas relativamente parecidas, né, com as pessoas com quem convivemos, nós torcemos para os times de futebol daqui, né, ninguém torce lá para o time da China, lá de futebol. Por que essas coisas são assim? Elas são assim e elas precisam ser assim porque nós nos constituímos a partir do nosso mundo. Só que essa constituição, isso que resulta da nossa imersão inicial no mundo, é um eu, é uma espécie de eu que não tem uma identidade autoconstruída. Não é o caso que nós, desde o início, nos construímos. Não é o caso que nós, desde o início, decidimos o que nós vamos ser. Quando a gente se flagra, a gente já está no meio do caminho. Quando a gente se flagra, a gente já tem um conjunto de crenças, a gente já tem um conjunto de hábitos, a gente já tem uma determinada visão de mundo, a gente já está razoavelmente moldado dentro de uma certa forma de pensar, de sentir e de agir no mundo. E isso nós aprendemos, o Heidegger diz, com a convivência, né? Na medida em que nós nos entregamos à vida com os outros, né, e que nós nos entregamos às tarefas do mundo, nós também absorvemos um modo de ser, pensar e agir, que é comum a esse mundo. Poderíamos resumir tudo isso dizendo que nós tomamos parte do senso comum que reina no nosso círculo mais próximo. Isso é o que eu arrisquei chamar de estágio inicial de não formação. Por que não formação? Porque nessa condição nós não nos constituímos, nós fomos constituídos. A nossa identidade não é resultado de uma ação consciente e deliberada que nós tomamos, que nós assumimos. Mais ou menos aquilo que lá para os gregos se chamava de apaideusia, esse estado inicial de não formação. Como podemos, então, formar a nós mesmos a partir desse estágio inicial, em que fomos moldados pelo mundo? E o Sartre, que é esse grande tradutor de Heidegger para uma linguagem comum, ele tem uma frase ótima que ele diz... que não importa tanto o que o mundo fez de nós, né, porque é assim que todos nós começamos, né, como um produto do nosso meio, mas importa, sobretudo, o que nós vamos fazer com isso. Né? Em algum momento nós nos flagramos, né, enquanto indivíduos, nós nos flagramos enquanto seres que têm a possibilidade de construir a si mesmos, e aí nós podemos... assumir as rédeas do nosso próprio destino, para pegar assim uma expressão mais ou menos estoica. Aí nós podemos nos tornar pela primeira vez protagonistas
de nossa própria história. Aí nós podemos escolher algo sobre aquilo que nós vamos nos tornar. Do que depende isso para o Heidegger? Ele vai chamar também isso de autenticidade, e não é uma coisa assim pouco polêmica, tá? Porque a autenticidade, assim como a paideia para os gregos, a formação para os gregos, ela precisa ser conquistada contra a inautenticidade, contra a não formação. A inautenticidade é a nossa condição inicial, é assim que nós começamos, é assim que todo mundo começa. É assim que eu comecei, é assim que vocês começaram, até o professor Cláudio começou assim, nessa forma inautêntica de existência, né? Ele começou como um produto, né, como uma média do ambiente onde ele estava inserido. Aqui, e eu tenho... Quanto tempo eu tenho? Tá, 10 minutos. Vocês viram que o principal não vai ter muito lugar aqui na minha fala, eu vou ficar só nos preparativos. Assim. A autenticidade depende, obviamente, para o Heidegger de um susto de consciência. Quem que dá esse susto de consciência? É a perspectiva da morte. O Heidegger diz, e isso vem sozinho, essa é a parte boa. Né? O Heidegger chama de angústia. Em algum momento ela vai bater, e ela bate em todo mundo, a tal da angústia. Mas não é uma angústia assim em nível superficial, a angústia é classificada por Heidegger entre aquilo que ele chama dos sentimentos profundos. Ele classifica o tédio também entre esses sentimentos profundos. Né? O tédio também é capaz de nos sacudir. Né? Porque o tédio é aquela situação em que nada mais nos distrai. E quando a gente não consegue se distrair com nada, a gente fica sozinho conosco mesmo. Aí a gente fica sozinho com a nossa própria condição. E essa é uma oportunidade única da gente se flagrar em relação a, caramba, o que eu estou fazendo na minha vida? Tipo assim, tá? O Heidegger nunca usa essas formulações assim bagaceiras, ele sempre fala assim com muitos hífens, né? O nosso poder ser no mundo e tudo mais. E toda a discussão que Ser Tempo vai fazer sobre a morte, a perspectiva da morte, ele vai fazer inclusive uma abordagem do ser humano como sendo um ser para a morte, com o que ele chama a atenção para a nossa finitude, vai estar a serviço também dele mostrar esse como um dos caminhos pelos quais a gente pode flagrar aquela que é a nossa condição, aquele que é o sentido da nossa existência, o sentido do nosso ser, que é a nossa temporalidade finita. Né? A gente vai se flagrar como sendo seres finitos, seres que de início foram moldados pelo mundo, mas que são os únicos responsáveis, ou seres que nós somos, sendo os únicos responsáveis por aquilo que nós nos tornamos. E isso é para Heidegger uma percepção muito pesada. Né? Ele diz, abraçar a angústia é sempre uma atitude que pesa, né? Que incomoda. Por isso que quando alguém está angustiado, o primeiro conselho que você tenta dar é para a pessoa ir se distrair por aí, né? Porque a angústia, ela pesa, ela incomoda. Mas uma vida autêntica é, em algum sentido, para o Heidegger e para outros existencialistas, uma vida angustiada. Não se pode simplesmente fugir da angústia, porque é ela que nos mantém alertos para o fato de nós nos movermos constantemente em possibilidades e nós podermos nos guiar a partir dessas possibilidades, que são as possibilidades do nosso mundo. E o fato de não existir em lugar nenhum um ideal de ser humano que paira sobre nós, e nem dentro de nós uma natureza específica que diga aquilo que nós somos, ou que nós tenhamos como compromisso o desenvolvimento dessa natureza interna, como nós não somos definidos, então, nem por um ideal fora de nós e nem por uma natureza dentro de nós, então nós estamos completamente abertos às possibilidades que o mundo nos oferece.
E não há critério metafísico que diga que determinadas possibilidades são melhores que as outras, que diga que um modo de vida é correto ao passo que outros são incorretos. Porque para isso seria necessária uma metafísica, para isso seria necessária a crença de que existe um mundo de verdades prontas e eternas em algum lugar e que devemos deduzir desse mundo. O pessoal da lógica lembra a ideia de deduzir, é deduzir mesmo, que devemos deduzir dessas verdades eternas o modo correto como devemos viver e aquilo que devemos ser. Na esteira de Nietzsche, o Heidegger é um dos principais filósofos que insiste nessa ideia de que a condição humana ela é uma abertura para o mundo, né, para as possibilidades do mundo, para o construir-se do ser humano. Como Heidegger define, então, aquilo que nós somos, o nosso ser? Né? O que é que suporta a compreensão de nós mesmos, do jeito como nós nos compreendemos? O Heidegger vai chamar isso de cuidado. Eu tenho que falar um pouco do cuidado porque está no título do livro. Tá? Por que nós somos cuidado? O cuidado envolve 3 dimensões ali para o Heidegger. Nós somos cuidado na medida em que nós estamos constantemente envolvidos com o mundo. E esse envolvimento é um envolvimento em tarefas, nós estamos fazendo coisas, nós estamos lidando com coisas, nós estamos sempre operacionalizando coisas, tá? Então, o cuidado diz respeito a esse nosso empenho com as coisas do mundo. O cuidado também diz respeito à nossa convivência com os outros. E nesse sentido bem amplo, nós também cuidamos dos outros, nós cuidamos, não num sentido assistencial, tá? Esse cuidado, em alguns casos, e talvez na maioria dos casos, é apenas um prestar atenção nos outros, tá? É um reparar no comportamento dos outros, é um tentar se diferenciar dos outros. Então, nós nos empenhamos em tarefas, em ocupações, em trabalhos, em brincadeiras, etc. Nós também nos empenhamos na convivência com os outros. E um terceiro aspecto pelo qual nós somos cuidado, nós também nos empenhamos na nossa autoconstrução. Muitas vezes, esse empenho tem a forma de uma negligência, né? Simplesmente nós nos abstemos de assumir essa responsabilidade sobre aquilo que nós vamos nos tornar e nos contentamos em simplesmente reproduzir os padrões. É o que Heidegger chama isso de inautenticidade, que é uma certa forma de viver como todo mundo vive, pensar como todo mundo pensa, o que é, convenhamos, muito confortável, o que nos oferece uma segurança existencial muito grande, porque se todo mundo está vivendo de um jeito mais ou menos parecido que o meu, está pensando de um jeito mais ou menos parecido com o meu, eu fico com a sensação de que eu estou vivendo certo, de que eu estou pensando certo, e etc. Mas aí o Heidegger está reclamando que talvez esse apego aos modos de vida predominantes, comuns, ele esteja deixando passar aquilo que talvez nos interessaria, sobretudo, né? Aquilo que seriam as nossas escolhas e as nossas formas de vida autenticamente preferíveis. O que mais? O resto... Tá, eu tenho 2 minutos ainda aqui pela minha contagem do tempo. O que isso tem a ver com a formação humana, tudo isso que eu falei sobre o Heidegger? Lembrem, a formação é algo que precisa ser conquistado, isso é desde os gregos, isso aparece em Heidegger também. De certa forma, temos que conquistar a nós mesmos contra essa condição inicial em que existimos inautenticamente, em que somos simplesmente uma média daqueles com quem convivemos. O Heidegger mantém-se dentro desse modelo, tá? Ele também está pensando em como nós podemos nos tornar nós mesmos. Mas ele tem também uma influência dessa versão moderna da formação humana alemã, né, que é a Bildung.
nesse sentido da autoformação. O Heidegger joga um peso muito grande disso, quase todo o peso, no indivíduo. Né? O indivíduo precisa construir a si mesmo, o indivíduo precisa tornar-se senhor do seu destino. O que está em jogo aqui é a autoformação. O que tem de diferente, o que tem de novo em Heidegger? Até agora eu disse o que ele repete daquele esquema grego e desse esquema moderno. O que tem de novo é que desaparece completamente, primeiro, os ideais de seres humanos que eram muito fortes lá na antiguidade e mesmo no período medieval, né? Então esse processo de formação, ele não se orienta mais por um modelo de ser humano perfeito, né, que cada um deveria tentar, pelo menos, reproduzir em sua vida individual. Então, não existe mais isso. O Heidegger escancara essa condição humana como sendo abertura às possibilidades do mundo. E ele também nega uma ideia de natureza interna, um conjunto de potencialidades que caberia a cada um desenvolver. Ele também nega isso. Mas ainda assim ele vai falar de um processo de constituição do indivíduo, a partir de si mesmo. A partir das possibilidades que esse indivíduo vai encontrar no mundo e que ele vai também ter que, em muitos casos, cavocar, garimpar do mundo, porque há uma tendência de muitas possibilidades se perderem pelo caminho, permanecerem encobertas, né? E no final do meu texto eu apontei esse como sendo um dos possíveis papéis da educação em geral, né? Ajudar a manter aberto as múltiplas possibilidades que o mundo pode oferecer, né? Possibilidades de existência. Enfim, pessoas, eu não sei o quanto vocês conseguiram entender de tudo isso, eu tenho consciência de que não é um papo simples, né? Mas em minha defesa eu vou dizer que eu me esforcei um pouco, viu, Cláudio? Era o que eu dava para fazer. Obrigado, Marcelo, e fizeste bem, viu? Depois nós vamos voltar. No final, eu anotei aqui uns 4, 5 pontos que eu vou querer comentar depois no final, inclusive visando a continuidade depois do nosso trabalho com os alunos, né, nas aulas seguintes. Mas eu passo de imediato, então, primeiro para a Raísla, depois, se a Renata também quiser fazer um comentário, e aí nós abrimos para o grupo aí para as questões e observações. Inclusive, eu ia sugerir que se a Raísla fizer perguntas, a Renata já pode responder. Tá bom. Então, vamos lá, Raísla. Boa noite, pessoal. Gostaria primeiramente de agradecer ao professor Cláudio e ao professor Marcelo pelo convite, parabenizar não só pela conferência, como também pelo livro, o qual eu não tive a oportunidade de ler na íntegra ainda, mas só pela introdução é aquele, assim, destaque só o relevante, aí destaca a introdução inteira, né, mais ou menos nesse sentido. Bom, como o doutorado do Marcelo, assim como o meu, da Renata, né, e o professor Cláudio atua na educação, vários pontos que o Marcelo já introduz aqui, né, introduz na introdução é ótimo, mas que ele já põe aqui na introdução, falam muito sobre essa questão da educação, né, e como o ser humano pensado como um Dasein indicativos de uma formação aliada ao pensamento de Heidegger, né? Acho que é importante destacar isso até para a gente não ficar, a aula é de ontologia, mas também para abarcar um pouco o que o Marcelo fala aqui no livro. Então, me pareceu bastante importante essa retomada que você fez aos gregos, agora na tua exposição, porque não só os gregos, mas ainda lá nas primeiras páginas do teu livro, tu faz uma comparação também, na verdade, tu faz uma distinção, né, entre a autonomia e a autenticidade, retomando lá o Kant. Talvez se você pudesse esclarecer um pouco melhor essa distinção, né, já foi dito que pela tradição,
se tinha essa ideia de que o ser humano pudesse ser um ser autônomo, pudesse, né, ser criador de sentido, mas como isso se difere naquilo que você dizia, que o Heidegger, então, a autenticidade, né, calcada no ser no mundo. Então, essa parte eu acho que a gente poderia discutir um pouco mais. E outra coisa que aí também vai mais no âmbito de um questionamento. Quando você falava sobre o ser no mundo, né, como nós nos constituímos, então, através da nossa cultura. Eu fiquei pensando se quanto mais cultura, digamos, alguém tivesse, não necessariamente no sentido erudito, mais possibilidades de ser haveriam. Não sei se é plausível pensar dessa forma ou não, porque aí a gente recai naquilo que você também comenta na introdução da educação, esqueci agora o termo que você usa, da qualidade, né? Da educação da qualidade. Então, como ela tem restringido as pessoas apenas às habilidades e capacidades e as coisas práticas, né, ao neoliberalismo, ao contrário da Bildung, né, que pensaria, então, na formação dos sujeitos em sua integralidade, não apenas para um saber fazer. Então, se a gente poderia pensar, assim, que quanto mais apropriação de, enfim, cultura como em geral, quanto mais conhecimento, isso habilitaria também mais autenticidade. Aí, pensando em autenticidade, né, se o sujeito, ele tem, me parece que o Heidegger frisa muito, e também é uma coisa que você disse ali no texto, que o Heidegger pensa muito essa questão da liberdade, né, até nos escritos da técnica, me parece que o intuito dele é mostrar o Dasein como esse ser aberto, esse ser que tem a possibilidade de escolha. Então, se da mesma forma a autenticidade seria você poder, lembra que nós comentamos no grupo de estudo, né? Bom, será que então eu vou ser autêntico se eu estiver escolhendo ir sábado ao shopping? Sim, vai ser porque você analisou ali as suas possibilidades, viu que essa era uma entre tantas e decidiu fazer isso, né? Eu acho que podemos pensar um pouco essas questões e depois, se surgirem outras, eu coloco. Não sei se foi clara, me fez entender. Renata, tu queres... Obrigado, Raísla, pelas observações e questões. Renata, tu queres fazer um comentário agora, antes de abrir para os outros colegas? Bom, primeiro, boa noite, né, formal, dizer que é uma satisfação estar aqui ouvindo, né, o professor Marcelo e participando desse momento, né, da disciplina de ontologia. Parabenizar, né, pelo teu esforço de tradução, Marcelo, que eu acho que esse é o exercício genuíno aí da filosofia hermenêutica ou da hermenêutica filosófica, se a gente falar em Gadamer, né? É esse esforço de tradução que eu acho que é o que caracteriza, né, o ser humano e também o professor, né? Na verdade, eu vou fazer só um comentário, não é uma pergunta, né, diretamente, é só um comentário, assim, que me veio retomando, né, os meus estudos da tese a partir da tua fala também, né? Resgatar aqui, né, a partir dessas falas, da tua fala e das ideias gadamerianas, a ideia do ser como aquele que pergunta, né, como aquele que se questiona sobre a realidade, né? Então, ser é aquele que pergunta, né? E nesse sentido, me parece que a filosofia ela é constitutiva da condição humana, né? Do ser, se a gente for falar num sentido mais geral, né? Então, filosofar é ser, ou ser é filosofar, né? E nesse sentido, então, a condição de ser é uma condição de se questionar, de se perguntar e de filosofar, né? Então, trazer um pouco essa ideia, né, do filosofar como constituinte da condição humana. Claro que eu estou aqui, né, extrapolando algumas ideias, mas que me parecem, assim, que vem à tona quando a gente fala e comenta, né, sobre a ontologia,
nesse sentido, né, heideggeriano ou próprio gadameriano, né, o ser que se pergunta sobre a realidade, uma realidade que não está dada, que precisa ser construída a partir dos sentidos que a ela nós atribuímos, né, é uma outra perspectiva, inclusive da própria filosofia, né, que surge a partir, né, do Heidegger. E, claro, Gadamer segue, né, nessa tradição, aí atribuindo ao ser a capacidade dialógica. Né? Ser é aquele capaz de dialogar. Né? Então, claro que haveriam outros elementos ou outras noções, né? Por exemplo, lembrei muito, né, da questão da técnica, também, que seria um outro elemento, né, constituinte, ontológico, que, claro, tu não teve condições de abordar aqui em função do tempo, né, também, mas que seria uma outra noção fundamental, me parece, né, dentro da ontologia heideggeriana, para pensar essa condição do ser. Né? Então, só trazer esses comentários gerais, assim, para contribuir. Né? Se tu pudesse falar um pouquinho mais, inclusive depois, se der tempo, sobre a questão da técnica, que eu acho que é fundamental, uma noção fundamental, né, dentro da ontologia heideggeriana. Obrigada. Cláudio? Tu queres comentar agora, Marcelo, ou abrimos para outros colegas também? Eu acho que eu comento, Cláudio, porque eu fiz um mapa mental agora, não sei mais nem por onde é que ele começa, mas eu faço um comentário desses pontos enquanto o pessoal vai se inscrevendo ali para levantar outras questões. A Raísla começou apontando uma diferença entre a autenticidade do Heidegger e essa ideia de autonomia tipo kantiana, assim, né? O Heidegger tem também uma das dívidas filosóficas dele com o Kant, tá? E é uma dívida grande. O Kant é uma influência, eu falei do Nietzsche antes, falei do Edmund Husserl, mas o Aristóteles também, mas o Kant é muito influente, sobretudo em seu tempo. Qual que é a diferença que talvez valeria a pena assinalar aqui? O Kant parece que ele trabalha assim com uma ideia de autonomia do sujeito, do indivíduo, autonomia enquanto um produzir regras para si mesmo, que ela desconsidera o próprio contexto, ela desconsidera o mundo, assim. Parece que é uma autonomia quase que absoluta, assim, o sujeito construindo as regras, ditando as leis do seu próprio existir. O que tem de diferente em Heidegger? O Heidegger ainda tem isso no horizonte, né? Essa ideia do sujeito assumir as rédeas do seu próprio destino, de poder ativamente participar da construção daquilo que ele vai se tornar. Mas não é nos mesmos moldes daquela autonomia kantiana, porque o Heidegger, ele compreende, ele enfatiza bastante um aspecto da condição existencial que ele chama de facticidade, ou seja, nós iniciamos num mundo e nós nos constituímos inicialmente a partir de circunstâncias e a partir de variáveis que a gente não domina. A gente não escolheu nascer no Brasil, né? Muito menos nesse período aqui infeliz em que estamos agora. A gente não escolheu uma série de coisas sobre nós mesmos, né? O tipo de criação que nossos pais, os nossos cuidadores nos proporcionaram, o tipo de crença que eles nos apresentaram, mesmo questões físicas, né? As habilidades que temos, aquelas que não temos, o nosso tipo físico. Você pode ter um tipo físico assim mais encorpado, mais forte, tipo eu, assim, destituído de músculo. Então tem uma série de variáveis aqui que a gente não domina, tá? Que não estão a nosso dispor. Eu quero ser jogador de futebol. Cara, se tu não tem habilidade, não é uma possibilidade que está a teu dispor, né? E isso tem a ver com as próprias condições em que estamos postos, né? O Heidegger chama isso de facticidade,
Tá? Existem certas coisas que não estão a nosso dispor e que não estão sobre nosso controle. Essas todas que eu falei e outras mais. Então, quando que Heidegger pensa numa autonomia, e essa foi uma outra palavra que a Raíssa levantou, a tal da liberdade, uma liberdade ontológica, tá? Que é uma liberdade de ser, é uma liberdade para ser, para poder ser, né? Uma liberdade de constituição. Ela precisa ser assumida, essa liberdade. O Heidegger vai trabalhar com a ideia de que ela existe, né? E ela existe porque somos seres ontologicamente não definidos, né? Porque nós não temos uma essência pronta, né? Nós não temos uma natureza que dita a nossa existência, a nossa forma de vida, então nós somos ontologicamente abertos, nós somos livres para existir de diferentes maneiras, para nos constituir, para moldar a nossa identidade de diferentes maneiras. Só que liberdade não significa que eu simplesmente poder ser aquilo que eu quiser, né? Porque esse é o contraponto em relação à facticidade. O meu mundo, a minha condição inicial, ela vai, de certa forma, restringir o conjunto de coisas que eu posso me tornar, que eu posso ser, né? Eu sempre uso esses exemplos, são sempre os mesmos, tá, gente? Mas, então, se vocês nunca me ouviram falar sobre isso, é tudo novidade. Ninguém tinha a seu dispor a possibilidade de existir como youtuber lá na Idade Média. Mas o ser humano não é aberto a todas as possibilidades? Não, o ser humano é aberto às possibilidades disponíveis no seu mundo. Lá na Idade Média não tinha como alguém ser youtuber, porque não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Da mesma forma, para nós hoje, algumas coisas não estão disponíveis, né? Possibilidades que vão existir daqui a um tempo e que não estão abertas no nosso mundo para nós hoje, elas não nos dizem respeito, nós não podemos trabalhar com elas. Talvez alguém queira muito ser um gladiador, né? Lutar com leões em arenas por aí, não dá, né? O nosso mundo não nos oferece mais esse tipo de palco, esse tipo de possibilidade. Então, a nossa liberdade, que é uma liberdade de nós nos construirmos existencialmente, de nós decidirmos sobre o tipo de vida, né? O Heidegger vai falar muito de projeto, né? Para que direção a gente vai projetar a nossa existência, e isso está intimamente conectado com esse mundo histórico, concreto, com esse tipo de existência que nós levamos agora. Mas já pulo para uma outra pergunta, com outro apontamento da Raíssa, que é sobre a cultura, ter mais ou menos cultura. Cultura aqui num sentido bem amplo, tá, gente? Bem amplo. Não é nesse sentido mais específico que a gente fala, por exemplo, da cultura gaúcha, da cultura capixaba, não é isso, tá? A cultura diz respeito a toda essa teia de significados que sustentam o nosso mundo, assim, o funcionamento do nosso mundo. É possível a gente falar, assim, numa cultura mais ampla e numa cultura mais estreita, tá? Cotidianamente, nós nos movimentamos em uma camada de compreensão das possibilidades do mundo que são mais rasas, né? Porque o Heidegger vai dizer, bem, cotidianamente circulam as coisas assim de uma forma mais simplificada, mais abreviada, que é o que pode circular. Nada de muito elaborado, nada de muito complexo pode se tornar senso comum, né? E isso significa que as possibilidades que chegam até nós cotidianamente, as possibilidades de existir e de se constituir, né, que chegam até nós pelo senso comum, elas cristalizam as formas de vida predominantes, né? São caminhos sedimentados que se apresentam de forma mais imediata. E é isso. Agora, vejam o que a educação e o que o estudo pode fazer. A educação e o estudo podem nos apresentar N formas diferentes e alternativas de vida, né? Podem mostrar que todas essas formas de vida são igualmente legítimas, né? Porque a gente não tem nenhum critério para dizer que uma forma de vida é melhor do que a outra, né? O conhecimento do passado também pode nos mostrar como determinadas concepções, como determinadas ideias foram criadas, e se elas foram criadas, elas poderiam não ter sido criadas, né?
Quando que Heidegger insiste com a questão da morte, é porque a morte põe a nossa própria vida em perspectiva, né? Isso que nós vivemos agora é uma vida possível dentre outras, né? Eu posso gastar a minha vida nessas formas mais imediatas de existência, ou eu posso ir atrás de outras possibilidades que talvez me interessem mais, né? E aí, no final da minha vida, eu vou poder dizer que, enfim, eu escolhi, né? Eu segui o meu caminho. Tem uma frase do Dalai Lama, que está numa entrevista dele, que eu encontrei um dia por aí, que perguntaram para ele o que mais impressionava ele da humanidade, e ele diz: o que mais impressiona é que as pessoas vivem como se nunca fossem morrer, né? Quer dizer, simplesmente vão se arrastando, né, pela vida, né? Vão pelos caminhos já trilhados, e depois morrem como se nunca tivessem vivido. Talvez porque, de fato, nunca viveram, né? Porque nunca nunca assumiram, de fato, a sua vida, fizeram a vida algo pessoal, fizeram da vida uma poesia, vamos dizer assim, uma concepção estética da vida, em que você pode moldá-la, né? E aí sim, né? E aí lá no final da vida, talvez as pessoas digam que não viveram aquilo que gostariam de ter vivido, né? Que acabaram se deixando conduzir por aquilo que se apresentava a cada momento, e quando viram já estavam afundados numa vida que não era deles, blá, 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 blá. Por que eu fui parar nisso? Sim, por causa da cultura, né? Então, um conhecimento mais amplo, um conhecimento cultural nesse sentido, né? Um conhecimento da tradição, né? O Heidegger valoriza muito a tradição, porque o Heidegger acha que a tradição é um grande repositório de possibilidades, né? As nossas possibilidades, elas não aparecem no futuro assim como pipoquinhas que estralam do nada. As nossas possibilidades, elas precisam ser buscadas nesse que é o nosso mundo. E esse mundo que sedimentou, que cristalizou determinadas formas de vida, ele também foi deixando outras pelo caminho, né? Mas nada nos impede de recuperar essas formas de vida que foram ficando pelo caminho. Nada nos impede de agir criativamente em relação a essas formas de vida que estão sedimentadas para nós hoje. Então, a gente vai ter isso no Heidegger, né? Primeiro, não se trata de uma liberdade assim abstrata, de um poder decidir de forma absoluta, mas é uma liberdade moldada pela própria facticidade, por essa nossa condição concreta de pessoas inseridas num tempo histórico, num mundo específico, com determinadas características, com uma determinada história que é a nossa, né? Porque o nosso passado também, né? O nosso passado, ele guarda possibilidades para o nosso futuro, mas ele também enterra algumas, né? Liberdade, autenticidade, ser no mundo, cultura, isso já falei. Aí o comentário da Renata, sim, e aí veja, né, que importante, Renata, a pergunta, porque a pergunta é um tipo de golpe que a gente dá a essas estruturas enrijecidas, a essas formas de pensamento que foram se sedimentando e naturalizando. Porque uma das grandes ameaças na nossa relação com a tradição é de a gente naturalizar a tradição, vai dizer o Heidegger. Assumir que o jeito como as coisas têm sido é o jeito como as coisas devem ser. O Heidegger diz, não, né? Uma relação autêntica e consciente com a tradição vai poder perceber que o tipo de vida que a gente leva hoje, o tipo de pensamento que a gente alimenta hoje, eles tiveram uma origem, né? E se eles tiveram uma origem, eles são históricos, eles começaram, né, em algum momento, e possibilidades, jeitos de vida e de pensar alternativos foram sendo deixados para trás. Então, um dos caminhos para a revolução, a partir do pensamento de Heidegger, é a gente recuperar os caminhos alternativos que foram deixados para trás, que foram preteridos em relação a esses que se fazem presentes. E perguntar é uma das formas assim mais eficientes de a gente abrir fissuras nessas formas enrijecidas de pensar, de agir, de compreender as coisas. E isso nos leva
nos leva, não, me leva, pelo menos, para a questão da técnica, que eu, por respeito à pesquisa da Raiz, eu devia deixar ela responder, mas tudo bem. O Heidegger vai dizer o que é a técnica para o Heidegger. O Heidegger diz, não, quando que eu falo da técnica, eu não estou falando das bugigangas tecnológicas, né? Eu não estou falando do automóvel, do seu computador de bordo, não estou falando da internet, que nem tinha no tempo dele, do telefone, né, da televisão. Não estou falando dessa bugiganga tecnológica. Eu estou falando daquilo que sustenta toda essa estrutura de mundo tecnológica, né? Aquilo que sustenta e que abre espaço para essa tecnologização das coisas. Ele chama isso da essência da técnica. A essência da técnica é diferente das coisas técnicas. O que é a essência da técnica? É uma tendência de compreender as coisas como disponíveis a serem exploradas, organizadas e moldadas pelo fazer humano, né? Então, a essência da técnica para o Heidegger é um grande paradigma, é um grande filtro a partir do qual o nosso tempo, a nossa época vê o mundo, né? E o mundo visto a partir do óculos da técnica, do filtro da técnica, o mundo é uma totalidade de coisas disponíveis para uma constante e permanente exploração, organização, mercantilização, armazenamento. Bom, esse é o ponto crucial, me parece, da discussão que o Heidegger faz sobre a técnica. E essa é uma visão de mundo que está sedimentada. Quando que as novas gerações ingressam nesse mundo, elas já são introduzidas nesse paradigma, né? E elas já passam a compreender tudo que está ao seu redor à luz dessa visão das coisas, né? Dessa visão que é praticamente uma crença de fundo, né? De que tudo está aí disponível para exploração. E é um perigo imenso que o Heidegger vê nisso, é que nem mais o ser humano escapa, né, dessa visão. E isso se tornou tão forte, diz o Heidegger, que o próprio ser humano, quando olha para si mesmo, ele não vê outra coisa senão um material de pesquisa. Um recurso humano, como tem as plaquinhas nas empresas lá, Departamento de Recursos Humanos. Então, sequer se consegue pensar o ser humano enquanto esse nascedouro de possibilidades, enquanto esse espaço de criação, né, de sentido, né? O ser humano virou um material, dentre outros, para a constante exploração, para a pesquisa, para a manipulação, para a composição de bancos genéticos, etc., etc. Isso tem um impacto ético muito, muito grande, inclusive em relação à natureza, né? Porque hoje a gente está atolado em problemas ambientais, né? No Brasil, o Brasil está atolado em tudo que tive problema. Mas esses problemas ambientais, eles são, em grande parte, consequência dessa visão técnica de mundo, né? Só que a gente está tão imerso nesse paradigma que sempre que se pensa uma saída para esses problemas ambientais, são saídas técnicas. Então, você tenta resolver o problema que a técnica cria a partir da própria técnica. O Heidegger diria: nos tornamos incapazes de pensar fora dessa caixa, fora desse quadrado, né? E isso se tornou de tal forma hegemônica que a gente não consegue mais vislumbrar outras formas de pensamento. Pronto, isso é o perigo supremo, diz o Heidegger, né? Estamos engaiolados. Aí agora é com a Raiz, o resto que ela tem que falar da técnica. Já pode apresentar a tua tese aí, né, Cláudio? A gente já faz uma qualificação. Fazer uma pré-defesa. Bom, eu tenho aqui inscrito o Luiz Anildo, que pode fazer uso da palavra, e depois, enquanto o Luiz Anildo fala, eu ainda deixo aberto, e aí, na fala dele, eu encerro as inscrições para fazer o encaminhamento, tá bom? Então, Luiz Anildo, por gentileza. Parabéns, professor Marcelo, brilhante, como sempre. Então, a minha pergunta, de certa forma, a Raiz já comentou, a Renata, que eu me chamo a atenção a algumas questões com relação à educação,
dos sujeitos como tal. Hoje nós presenciamos na educação uma educação compartimentada. Isso começa lá no início da vida e segue até o grau universitário. E a questão da técnica, tem um filósofo italiano chamado Galimberti, ele faz uma crítica muito forte à questão da técnica, dizendo que os seres humanos erram redondamente quando acreditam que a técnica seja a solução para tudo. E ele disse que a técnica é só um meio de resolver uma questão. Então, esse é um fato. E outro fato, em relação a uma educação compartimentada tecnicista que nós temos hoje, onde é que está o amálgama para nós termos uma educação realmente inovadora e transformadora? Alana? Oi. Então, eu gostaria de aproveitar para registrar que esse tema tem me intrigado bastante, então eu agradeço a oportunidade de participar da aula, professor Cláudio, professor Marcelo, e Raíssa, e Renata e colegas. Sobre esse tema da formação humana, eu fiquei pensando, professor Marcelo, nessa introdução que tu fez, tu sempre tem feito, né, em vários momentos, assim, então eu estou tentando construir uma compreensão, essa ideia de ser humano, né, de inicialmente ter essa compreensão de ideais, depois, né, posteriormente, essa ideia da Bildung, de autoformação. E aí tem o Heidegger agora, que traz elementos que são herdados, enfim, dessas compreensões e com novidades também. E aí eu queria entender um pouco melhor nessa evolução, assim, qual seria o lugar do outro em relação ao ser humano, do outro humano em relação ao ser humano nessas concepções. Se é possível, assim, pensar nessa questão. É isso. Obrigada. Bom, eu não tenho, salvo engano, não tem mais ninguém inscrito. E, Marcelo, eu só vou pontuar, daí depois tu pode tratar das duas questões, mas eu só quero pontuar, não que você tenha que tratar disso agora, mas para deixar registrado, já que a aula está sendo gravada, rapidamente os pontos que, na sequência, nós vamos retomar na continuidade das nossas aulas, a partir da tua própria exposição e indo ao teu próprio texto e confrontando também o teu livro com algumas passagens do Ser e Tempo. Então, o primeiro aspecto importante aí, e eu gostaria que os alunos depois retomassem a aula gravada, né, que isso vai servir também como uma espécie de introdução para a continuidade. O primeiro aspecto importante aí do que foi falado é que em Heidegger, seguindo a tradição de Nietzsche e de outros autores contemporâneos, acontece uma dessubstancialização do sujeito, né? Acho que esse ponto é fundamental, né? O sujeito não é mais visto como uma substância, mas ele é visto em sua historicidade, em sua temporalidade e em sua historicidade. Mas isso tem a ver com a própria crítica metafísica, né, e com a dessubstancialização do ser, né, que você colocou. Então, isso aí a gente vai problematizar. O segundo ponto é decorrente disso, que é a inversão, né? Não é a pergunta pelo que é, mas a pergunta pelo sentido. E isso é importante, problematizar o que significa essa pergunta pelo sentido, né?
eu acho aquela afirmação que tu fez ali muito interessante e recomendo que todo mundo escute de novo a gravação e depois para pensar mais sobre isso, que o ser, o Heidegger, e aí eu acho que está a grande mudança paradigmática dele, é essa compreensão de que o ser é de uma outra esfera. Ele não é da mesma esfera das coisas, vamos dizer assim, e dos objetos. Então não faz sentido perguntar, né, o que é o ser, nesse sentido, como se perguntaria o que é o objeto, o que é uma coisa. Então, se não se compreende isso, não compreende a guinada ontológica que ele propõe ali, né? A destruição da metafísica, que não é o fim da metafísica, é o início de uma nova metafísica e que tem a ver com essa inversão, né? Aí os dois pontos, né? A pergunta pelo sentido leva imediatamente à questão da temporalidade e da historicidade do ser, né? Aí o quarto ponto, e esse talvez seja o mais complicado da ontologia heideggeriana de ser e tempo, uma espécie de identificação entre Dasein e Menschen, né? Ou uma certa identificação entre ser aí e ser humano. E o risco de uma certa antropologização da questão, né? Talvez de colocar um peso excessivo ao ser humano que vai dificultar pensar aquilo que a Alana chamava a atenção de pensar o outro, o Mitsein, pensar o outro, e mais do que isso, pensar o ambiente, né, o mundo ambiente. Né? E aí como é que é possível isso descentrando esse ser humano? E aí tem os dois, o quinto e o sexto, que eu acho que é o núcleo, né, que também foi um ponto central da tua investigação, a partir de Ser e Tempo, que é o cuidado e a angústia como modos, né, ontológicos do Dasein, e que é fundamental, né. Aliás, ele tem uma frase muito significativa dele no Ser e Tempo, uma afirmação, onde que é muito difícil compreender, afinal de contas, o que é o cuidado, né? E ele diz lá uma frase, ele faz uma afirmação bombástica, mas que não diz nada também, né? Que o cuidado é o modo ontológico fundamental do ser aí. Então, isso é profundo isso, né? E teria que problematizar melhor o que significa como um modo ontológico fundamental, né? E eu acho que a angústia, na minha compreensão, do ponto de vista da formação humana, da educação, a angústia é o conceito-chave. E aí eu acho que a Renata abriu uma porta que talvez não seja, ou que precisaríamos problematizar mais, que é a pergunta. Porque a angústia se faz, né, pela pergunta. Aquilo que tu disse ali, né, Marcelo, que eu achei também poético, né? O choque da morte leva o sujeito a ver as coisas de outra forma, né? Mas o que é ver essas coisas de outra forma? É perguntar, né? Que é o modo característico do ser humano numa atitude filosófica, e não só filosófica, né? Mas que é desenvolver essa capacidade de perguntar, para romper, inclusive, aquele primeiro nível do cuidado, que é o nível da manualidade, né? Que tu colocaste lá, né? E aí me chamou a atenção, e é uma coisa que talvez no nosso projeto de pesquisa a gente possa dedicar um tempo para debater isso, que há nós poderíamos tentar ver, também compreender esse primeiro nível do cuidado enquanto
manualidade, que ele usa uma expressão composta no alemão, zur Hand sein, né? Manualidade no sentido do estar à mão de modo imediato. Também seria interessante investigar, a partir da hermenêutica do sujeito, o elo antigo dessa manualidade, né? A partir do modo ascético, da ascética filosófica lá, do exercício, porque a manualidade não significa só algo negativo, né? A manualidade é algo constitutivo. Aliás, isso vai ser, muitos discutem como sendo um elo de ligação com o pragmatismo, inclusive, né? Que é o sujeito que se constitui na banalidade das coisas também, ou na aparente trivialidade das coisas. Se a gente for analisar, eu não sei quanto por cento, mas talvez mais do que 90% do que nós fazemos é aquilo que poderíamos chamar num estado não filosófico, que é na cotidianidade, na manualidade, na nossa relação com os instrumentos, com os objetos, e agora isso foi intensificado ainda mais com a cultura digital, né? Com os dispositivos digitais, né? Então, vocês vejam que coisa interessante do ponto de vista formativo se nós conseguíssemos transformar isso também em fonte meditativa, né? Que é o esforço do exercício estoico lá, é como tornar a maior parte do que nós fazemos no dia algo também da nossa fonte formativa, vamos dizer assim. Para não fazer essa ruptura que não existe, na verdade, entre o que seria essa manualidade e o que seria ser cuidado no sentido existencial, né? Porque também, se nós ficássemos a todo momento nos perguntando pela morte, nós morreríamos, definitivamente. A angústia é a forma de pensar sobre a morte sem sucumbir à morte, que eu acho que esse é o ponto. Mas, enfim, algumas observações que me ocorreram aí, né, e que a tua exposição provocou e que nós vamos continuar pensando depois, né, Marcelo? É claro que nós não vamos poder tratar de tudo isso hoje, né, mas aí eu te passo a palavra de novo, te devolvo a palavra de novo para você já fazer as considerações conclusivas aí. Obrigado pelas perguntas. Eu nem lembro se eu agradeci os comentários da Raísley, as perguntas da Raísley e da Renata, mas de qualquer forma faço agora. E também agradeço a pergunta do Luiz Anildo e da Lana, e os apontamentos do Cláudio. Vocês já devem estar cansados, né? 9h15 e tudo mais, eu poderia ficar aqui muito tempo falando disso, né? Que é um tema que me interessa muito e eu acho que tem muita coisa ainda para ser explorada, apesar de todas as horas que eu já dediquei a esse texto, né? De Ser e Tempo. Tem muita coisa assim a se pensar sobre essa coisa da angústia, sobre em que sentido Heidegger fala da morte, que não é no sentido biológico tanto, né, mas é essa perspectiva da finitude. Uma caracterização mais demorada da própria noção de Dasein, né, de ser aí. Por que o Heidegger não usa o termo ser humano, né, para se referir a essa nossa condição? Por que ele deixa de lado essa palavra tradicional, né, e muda o sentido de uma que já existia, porque a palavra Dasein já existia, né? O que ele faz é trocar o sentido dessa palavra, dar um outro sentido para ela e usa ela para se referir ao ser humano. Mas, enfim, muito disso vocês vão encontrar alguns apontamentos, quem se aventurar lá no texto do livro, tá? Eu acabo passando por muitas dessas coisas, sem esgotar nenhuma delas, obviamente. As perguntas do Luiz e da Lana, vocês podiam ter feito uma assim, mais simplesinha, só por camaradagem, né? Mas vamos lá. O Luiz Anildo
perguntava, questionava sobre o caminho, assim, para uma educação transformadora. Eu penso transformadora em sentido a isso que se apresenta agora como tendência, né, que seria uma educação, uma ideia de educação mais presa já a esse paradigma técnico. E, eu não sei, o que eu vou te dizer, como é que a gente escapa disso que antes eu chamei que era uma gaiola, né? Como é que a gente se livra de um paradigma, como é que a gente combate uma visão de mundo que se torna hegemônica, né? O Heidegger deu uma entrevista uns anos antes de morrer e estavam falando sobre isso, perguntaram para ele, e agora? E ele disse, tudo isso em alemão, depois o Cláudio traduz. E aí o Heidegger disse, olha, só um Deus poderá nos salvar. Nem o Heidegger não sabia direito como é que a gente podia sair dessa armadilha. Claro que daí tem muita gente que especula em que sentido o Heidegger fala de um Deus, né? Porque um Deus é o criador de um início, né? De um novo início. Um Deus é aquilo que pode começar algo novo. E alguns textos do Heidegger apontavam nessa direção, né? A gente tem que começar a trabalhar algumas sementinhas alternativas, né? Algumas visões alternativas aqui e ali, né? Para que aos poucos elas possam ganhar força. Quando que você falava da técnica, né, Anildo, essa própria visão da técnica enquanto uma ferramenta, ela já denuncia um outro aspecto muito, muito fortemente associado à técnica, que é a ideia da utilidade, né? E essa é outra maldição do nosso mundo, a ideia de que apenas tem valor aquilo que é útil num sentido bem prático, aquilo que produz alguma coisa, aquilo que resolve algum problema. E aí a gente já não valoriza coisas que dizem respeito à própria qualidade da nossa vida, assim. As coisas que mais importam, talvez, para nós, as coisas que mais são significativas, elas não são úteis, né? Pensem na amizade, por exemplo. Uma amizade não é uma coisa para ser útil. Tu não define amigos pela utilidade possível que eles vão ter. Não, mas isso é uma coisa que faz toda a diferença na nossa vida. Agora, essa maldição da utilidade, cara, que diz que as coisas têm que ser úteis, isso está associado à técnica, né? Porque a técnica é isso, né? A própria visão da técnica enquanto uma ferramenta, né? Que é útil para outra coisa. E aí a gente fica preso nesse círculo das coisas úteis. Teria que, aos poucos, ir quebrando com isso, né? Tentando apostar em outros caminhos. Tem um texto do Heidegger, qual que é agora, que eu não me lembro, eu acho que é um que chama língua natural e língua... Não, linguagem natural e linguagem técnica, eu acho que é isso. E aí ele começa lá, nesse heideggerianês típico dele, falar, ele foi fazer essa conferência para uma escola técnica lá na Alemanha. E aí ele falou, o que eu vou falar aqui vocês não vão encontrar nada de útil, tá? Porque não é útil, né? Mas isso que eu vou falar aqui pode oferecer um pano de fundo para a gente poder, inclusive, avaliar as coisas que são úteis, né? Em que medida elas podem continuar sendo úteis ou não. E tem um outro texto, um curso que ele deu, Introdução à Filosofia, se não me engano, que ele volta a esse mesmo problema da utilidade, né? E ele diz, olha, hoje em dia a filosofia é atacada por tudo que é lado porque ela não consegue provar a sua utilidade, né? E daí ele diz, mas tem várias formas da gente pensar a utilidade, né? A gente pode pensar a utilidade nesse sentido prático, né? Aquilo que produz um resultado no mundo, um resultado concreto, aquilo que gera um produto. Mas a filosofia não gera isso, né? A filosofia não é desse tipo. Mas talvez a gente deva prestar atenção no tipo de transformação que ela produz em quem se ocupa com ela, né? Ela não produz nada útil, mas ela transforma quem se ocupa com ela. E talvez aqui esteja o valor da filosofia, não a utilidade da filosofia. Bom, essas são as voltas que eu dei para não responder a tua pergunta, Luiz. A Alana pergunta do lugar do outro nisso tudo. E isso é um tanto polêmico em Heidegger, especialmente, tá, Alana? Porque na tradição filosófica, a gente vai ver muito esse esforço dos filósofos pensar como que é possível a gente acessar o outro, né? Sendo que nós somos uma consciência que a princípio está
suficiente em si mesmo, digamos assim, ou fechada em si mesmo, como é que é possível que a gente saia dessa nossa mônada interior, né, dessa nossa cápsula do eu, acesse um outro eu, retorne, como isso é possível? Então, a filosofia, ela se ocupou muito em discutir a possibilidade da relação com o outro, o encontro com o outro, etc. E o Heidegger, na verdade, ele faz o problema desaparecer, porque para o Heidegger o problema não é como a gente acessa o outro, o problema é como a gente acessa nós mesmos, né? Porque o outro, diz Heidegger, a gente já começa com o outro. Ser no mundo é ser com. E o Heidegger escreve tudo juntado com hífen. Ser, tracinho, com. Tracinho, outros. Porque é uma coisa só, diz o Heidegger. Não pode pensar como eu mais os outros. Não. É o junto. O que existe no início é o junto. Por isso que nós somos, a princípio, uma versão, uma média daqueles com quem nós convivemos, né? O Heidegger vai chamar isso também da ditadura do outro, né? No início, diz o Heidegger, ninguém é ninguém, cada um é como o outro é. É essa grande identidade comum, essa impessoalidade. E o problema para ele, então, não é como é que a gente acessa o outro, porque o outro está sempre aí, diz o Heidegger. O outro é aquele que, inclusive, nos constitui desde o início. O outro é aquele que faz parte daquilo que somos, de forma que nós sequer podemos nos distinguir deles. O grande problema para Heidegger é como a gente encontra a si mesmo. Esse é o processo de autoformação. Mas eu entendo a tua pergunta, Lana, quer dizer, isso que a gente chama de intersubjetividade, como é que é isso, né? Nesse processo de construção de si mesmo, qual que é o papel do outro? Como é que a gente pode pensar o professor, por exemplo, né? E em tudo isso, né, o ser com os outros, o professor Cláudio falava da manualidade, né, a ocupação, que é uma das formas de nós nos encontrarmos no mundo, é envolvido com coisas, assim como também envolvidos com os outros e assim como também envolvidos com nós mesmos. Qualquer uma dessas formas de cuidado, a gente pode ser autêntico ou inautêntico, né? Então, existe uma relação com o outro que é inautêntica, né? E existe uma relação com o outro também que é autêntica, né? E isso faz muita diferença, porque o Heidegger vai dizer que a relação inautêntica com o outro é uma relação que não considera o outro também como um ser aberto ao mundo, como um ser de possibilidades, e que limita o outro, né? E que ocupa o lugar do outro. Só que me parece, pelo menos na interpretação que eu faço, que o Heidegger precisa chegar antes no si mesmo para depois chegar no outro de forma autêntica. O outro já está posto, né, num contexto de inautenticidade, né, num contexto de imersão social, mas é preciso que cada um conquiste a si mesmo para ter um acesso mais aberto e mais liberador do outro também. Né? Me parece que é esse o movimento que o Heidegger faz, que é diferente do que a gente vai encontrar em outros filósofos, né? que apostam no encontro com o outro, no encontro com o diferente, como esse caminho para o estranhamento, para uma compreensão diferenciada de si mesmo. Tá? Em Heidegger, pelo que até onde eu consegui compreender, o caminho dele é diferente. É preciso conquistar a si mesmo para depois tornar-se livre na relação com o outro, né? E reconhecer o outro como sendo exatamente isso, um outro, e não uma réplica de mim mesmo, e não uma projeção de mim, uma projeção desse comum. Mas no final do terceiro capítulo, lá tu também não tem o texto, né, mas quem tiver o texto, lá no final do terceiro capítulo eu vou passar por isso, tá? Por essa relação com o outro. E até faço algumas especulações éticas ali, né? Tá, eu vou ficar até devendo uma resposta mais elaborada, Lana, desculpa. Eu vou estudar mais. Muito bem, então. Gostaria aqui, em nome da turma Ontologia 2,
dos alunos, agradecer a presença de vocês, do Marcelo, da Raísla, da Renata e dos outros estrangeiros aí que também estavam presentes, né? Agradecer o envolvimento de vocês, a disponibilidade e o envolvimento. E agora, para a turma, durante a semana eu vou encaminhar para vocês, então nós já vamos começar com as apresentações na semana que vem, a próxima, no dia 25, nós já vamos ter o capítulo 1 com o Luiz Anildo e o João, e aí a gente começa, mas eu acerto isso pelo grupo do WhatsApp durante a semana, tá? Só para não ficar ocupando muito tempo aí também com os que não são da disciplina, né? Desejo a todos aí uma boa semana, obrigado aí pelos colegas, pela participação, e nos vemos aí. Obrigado. E muito obrigado pelo convite, Cláudio. É sempre uma satisfação poder falar dessas minhas pesquisas estranhas para todo mundo.